queira se levantar comigo, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículos 11 aos versículos 32. Querido, coloca para mim Lucas 15, versículo 11 ao versículo 32. Pegue a sua ficha, coloca lá a sua ficha em Apocalipse, ou deixa no banco, e você vai preencher no final. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículos 32. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Os da misericórdia vão achando. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. Deixa eu te mostrar algo aqui bem interessante. Nós estamos fazendo uma campanha através desse chaveiro. Tem vários chaveiros. Tem um chaveiro de ano tocando flauta. Tem chaveiro ali do Camboja. Tem o coração, tem de tudo. Objetivo: nós ainda estamos construindo no Camboja. Nós estamos construindo agora a casa dos missionários cambojanos. Serão 4 kitnets sendo construídas para missionários cambojanos estarem discipulando cambojanos. Eu gostaria que cada um de vocês, no final do culto, passassem ali e comprassem um chaveiro desse. Um é R$10, o kit é 6 por 50. E você comprando esse chaveiro, você estará construindo conosco lá essas 4 kitnets. Você pode comprar, você que está orando para casar, compra para ela, compra para ele, tá bom? Compra para dar de presente para os seus discípulos, vai estar ali atrás. Aleluia! Eu estava orando essa semana e falei: Deus, compartilhe comigo o seu coração para esse domingo. Então a minha oração também foi o seguinte: eu sei que foi feriado quinta-feira, e eu sei que algumas pessoas estão descansando merecidamente, mas a minha oração foi a seguinte: traga somente as pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu sou o primeiro, já ouvi ela pela manhã e vou escutar. Eu preciso mais que você dessa palavra. Então, se você está aqui, essa palavra não é simplesmente para o seu vizinho, não é simplesmente para o seu amigo, ela é para você. E consequentemente para outras pessoas que você irá alcançar através dela. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículo 32. E disse: certo homem tinha quantos filhos? E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e também pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei
o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu o quê? E as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que está acontecendo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa. E saindo o pai a estar com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Feche seus olhos. Senhor, somos tão carentes e precisamos imensamente escutar a sua voz nessa noite. Não deixamos as nossas casas, Senhor, simplesmente para mais um culto, mas precisamos que o Senhor fale. Por isso nós abrimos o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. De nada valerá a pena se nós não escutarmos a sua voz, não continuarmos escutando a sua voz nessa noite. Também te dizemos que não somente escutaremos, mas também daremos ouvido a ela e obedeceremos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, você é o nosso convidado de honra. Faça-se presente em nosso meio. Enquanto eu falo, que você ministre. Enquanto eu falo, que você toque. Enquanto eu falo, que você revele. Enquanto eu falo, que você cure. Enquanto eu falo, que você se achegue perto de nós. Essa é a nossa humilde oração. E você que concorda, diga amém. Pode se assentar. Faz assim comigo, assim, ó. Vira para o seu irmão e fala assim: cheiroso está aqui. Cheiroso não é aquele que você está orando, viu, irmã? Para casar. O cheiroso é Jesus. Aleluia. Quantos sentem a presença de Deus nesse lugar? Aleluia, aleluia. Eu gostaria, o título dessa mensagem chama-se Os Filhos Pródigos. Nós estamos muito acostumados a falar sobre o filho pródigo que saiu, e esquecemos um pouco do filho pródigo que ficou dentro da casa. E nessa noite eu gostaria de falar sobre os dois filhos. Cada vez que Jesus citava uma parábola, os ensinamentos são tão ricos. E eu gostaria de me atentar nessa noite ao filho que ficou dentro da casa. A palavra pródigo significa, é a pessoa que se revela por um gasto ou um ato imoderado, capaz de comprometer o seu, é considerada uma doença mental. Filho pródigo é aquele que coloca em risco o seu patrimônio. Filho pródigo é aquele que coloca em risco a sua herança, a sua identidade. E a primeira coisa que eu creio que esse filho não entendeu, ele não entendia o que era ser um filho. A palavra de Deus fala que quando o filho que saiu gastou todos os seus bens, então o filho voltou para casa. A palavra de Deus fala que o filho que ficou, repita assim comigo, o filho, bem forte, o filho que ficou.
O filho que ficou estava trabalhando no campo, e ele chegou, ouviu uma música, e ele perguntou para um escravo. Primeiro ele perguntou para a pessoa errada, foi perguntar para um escravo. O filho que fica em casa, mas não tem uma revelação de quem é o pai. Os seus relacionamentos são com escravos, não é diretamente com o pai. E ele chega, pergunta para um escravo, o que está acontecendo? E o escravo fala para ele, o seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma grande festa. A palavra de Deus fala que ele ficou entristecido, porque o filho voltou, o irmão dele voltou. E a palavra de Deus fala que o pai veio ter com ele uma conversa. E ele fala assim, meu pai, eu trabalho há tantos anos na tua obra. Errado, a obra também era dele, não era só do pai. Eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Errado, os mandamentos também eram dele. Os mandamentos não é só do pastor Odilon, não é só para o pastor Naia, é o nosso mandamento, é a palavra de Deus para nossas vidas, não somente para os líderes de célula, não somente para os pastores de casais. Essa é o nosso mandamento, é o nosso pai. Esse teu filho, ele gastou todos os teus bens. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito, porque a ovelha cevada, não é ovelha, qual que a palavra fala? Oi? Novilho cevado era para uma ocasião muito específica, que eu nem vou falar essa noite, que simboliza Jesus Cristo. Vou falar de novo. Os mais de idade ficam se preparando. Que era Jesus. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para que eu se alegrasse com os meus amigos, vendo esse teu filho que gastou com as prostitutas, gastou os teus bens com as coisas mundanas. O Senhor que nunca me deu um cabrito, o Senhor deu o novilho cevado para ele. Não é justo. E aqui eu começo. A pior notícia que um escravo pode receber é quando ele descobrir que tudo já era dele. A pior notícia que nós podemos descobrir, a pior notícia que nós podemos, que pode chegar aos nossos ouvidos quando chegarmos aos céus, é descobrirmos que tudo já era nosso e nós não sabíamos disso. É descobrirmos que passamos tantos anos mendigando aquilo que já tinha sido conquistado há 2016 anos atrás, há 4 meses, 24 dias e 20 horas. Tudo já foi conquistado ao nosso favor. A pior notícia que nós podemos ouvir da parte de Deus ao chegarmos naquele grande dia que Ele vai nos chamar, amém? Tudo já era meu e eu não sabia. Quantas oportunidades eu pedi, quantas coisas eu poderia ter feito se eu soubesse que tudo já era meu. Esse filho que ficou em casa simboliza os crentes que ficam na igreja, mas ainda não tem uma revelação da paternidade do reino de Deus. São crentes que há anos estão na casa de Deus e não se alegram com as pessoas que chegam, não se alegram com a multiplicação, não se entristecem facilmente, porque não entendem. Tem relacionamentos com escravos. Por favor, pare de ter relacionamento com escravos. Escravos nós evangelizamos para se tornar filhos. Tenha relacionamentos com filhos de Deus. Tenha comunhão, se relacione sim com os perdidos. Vamos evangelizá-los, mas em nome de Jesus. Esqueci. Não mendigue aquilo que já é seu.
Escravo trabalha para resultado, mas filho trabalha por herança. Deus está levantando uma geração que não trabalha por resultados, mas nós trabalhamos porque nós somos herdeiros, nós temos uma herança, nós temos um legado e nós somos filhos de Deus. Eu não trabalho, eu não sirvo a Deus para ser abençoado, eu já sou. Eu sirvo a Deus porque eu já sou dono de tudo. Então, sendo dono de tudo em Cristo Jesus, eu tenho um legado que é servir a Deus. Escravo trabalha para ter alguma coisa, filho trabalha porque já é dono de tudo. Aleluia! É metanoia, é mudança de mente. Eu não trabalho, eu não sirvo a Deus para ter algo, eu sirvo a Deus porque eu já tenho tudo. Eu viajo o mundo, literalmente falando. Literalmente. Minha filha de 2 anos, Ashley Manaia, não é Línguas Estranhas, é o nome dela mesmo. Ela já atravessou o mundo 9 vezes, não é fácil. Fuso horário, horas e horas em avião, não é fácil. Hoje eu tive que, eu dei banho nela hoje dormindo mais alegre, porque já estava na hora de vir ao culto às 18, que nós saímos um pouco mais tarde. Mas sabendo que eu não faço tudo isso porque eu quero ser amado, eu já sou amado por Deus, eu já sou abençoado por Deus. Eu faço isso porque nós temos um legado e eu sou herdeiro de uma grande herança. E essa herança, quanto mais eu compartilho, mais ela cresce. E quanto mais ela cresce, mais eu sou abençoado. A herança terrena é quanto mais pessoas eu tenho para compartilhar, menos eu. A herança terrena, quanto mais pessoas eu tenho para compartilhar, menos eu tenho. A herança de Deus, quanto mais eu compartilho, mais ela cresce. Quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Porque é a herança do reino de Deus. E esse cabeção, se você que está anotando, pode escrever: cabeção que ficou em casa. Ele trabalhava por resultado. Ele chega para o pai e fala assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito para que eu se alegrasse com os meus irmãos. E o pai chega para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Você não precisa ficar mendigando aquilo que já é seu. Toma posse em nome de Jesus. Jesus na multiplicação, vai ser difícil. O Filho de Deus na multiplicação, Ele não pede para que sejam multiplicados os pães e os peixes. Ele levanta e fala: Senhor, graças te dou pela multiplicação dos pães e os peixes. Então os peixes foram multiplicados. Jesus não pediu para que Lázaro viesse para fora. Ele declarou: Lázaro, venha para fora. Porque ele já era filho de Deus. Sabia para quem estava pedindo. Sabia para quem estava orando. Não mendigue aquilo que já é seu, em nome de Jesus. Vai ser difícil, mas vou falar toda hora Jesus. Pronto. Líderes de célula, levante sua mão, quero te ver. Pessoas que ainda não são líderes e querem se tornar líderes, porque entendem isso. Levante sua mão. Você ainda não é líder, mas você sabe que Deus tem um chamado para a sua vida. Não discipule por obrigação. Você vai se frustrar. Posso te falar algo? Você vai frustrar a gente também. Desculpa. É verdade. Uma das maiores dificuldades, eu estava orando ontem, é a gente fazer multiplicar o reino de Deus não estando lá. Eu não estou na Índia toda hora, eu não estou no Brasil toda hora, eu não estou na Tailândia.
como fazer essa liderança entender o plano de Deus sem eu estar lá. Como fazer essa sem igreja Shalom, sem o pastor Odilon estar lá. Que desafio. Mas nós não estamos, mas Deus está em todos os lugares. Não discipule por obrigação, discipule porque você é herdeiro de Deus. Discipulado é o sinal da herança. Discipulado não é simplesmente para nós lotarmos a igreja. Discipulado é porque eu tenho um legado sobre a minha vida e eu quero compartilhar com outra pessoa. Eu sou herdeiro com Cristo Jesus e eu quero compartilhar essa herança com mais pessoas. Uma vez eu escutei uma expressão que herança é que nem clara de ovo. Quanto mais você bate, mais ela cresce, mais branquinha também fica. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, versículos 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, passa comigo, meu querido. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. O filho que saiu de casa, ele entendeu algumas coisas quando estava querendo comer a lavagem dos porcos. Essa é bolotas que os porcos comiam, é a lavagem. Quando nós não entendemos que nós somos filhos, nós não lidamos com ovelhas, nós lidamos com porcos. Desculpe. Um camarada que tinha tudo e não sabia. O filho pródigo somos eu e você. Que não tínhamos, ele entendeu quando ele gastou tudo que ele tinha. Ele entendeu que ele não tinha mais nada a oferecer. Um dia, e até hoje nós não temos nada a oferecer. Mas Deus, pela sua misericórdia, a palavra de Deus fala: ninguém trabalha de graça, nem Jesus. A palavra de Deus fala em Hebreus que Jesus não desistiu da cruz. O Filho do Homem, o Cordeiro imolado, não desistiu da cruz porque lhe estava proposta uma grande alegria. O Filho de Deus não desistiu da cruz porque ele viu o teu rosto naquele dia. E a grande alegria que lhe estava proposta, ao ponto que o Filho de Deus não desistiu da cruz, foi ver o meu rosto e o seu rosto naquele dia. E nós estávamos como esse filho pródigo, e ele entendeu algumas coisas. Ele entendeu que ele era escolhido e não exclusivo. Deus nunca chamou ninguém com exclusividade. Deus escolhe pessoas para demonstrar através delas o que Ele pode fazer na vida de qualquer um. Quando nós pecamos, Deus escolheu Abrão, que se tornou Abraão, que então Deus formou uma grande nação chamada Israel, não com exclusividade, mas ela foi escolhida para que todas as nações olhassem para Israel e também desejassem servir o mesmo Deus que governava aquela nação. Deus nunca nos chama com exclusividade. Coisas exclusivas morrem com nós mesmos, mas quando nós entendemos que nós somos escolhidos, tudo que Ele coloca em nossas mãos é para que nós sejamos uma ponte de bênção. Quanto menos você é dono, mais Ele te dá. Deus está disposto a te dar o quanto você estiver disposto a devolver.
Quanto mais Deus poder confiar em suas mãos, que você está disposto a devolver, mais Ele vai te dar. Acho que você não ouviu, vou falar novamente. Quanto mais você e eu estivermos dispostos a devolver, mais Deus vai colocar em nossas mãos, porque nós somos meros mordomos. Tudo que Deus coloca na sua mão não é exclusivo. Tudo que Deus coloca nas suas mãos, você foi um escolhido. Israel foi escolhido para gerar ciúmes em outras nações, para que as outras nações vissem o que estava acontecendo em Israel e desejassem servir o mesmo Deus. Você foi escolhido por Deus, não porque você é exclusivo, mas quando as pessoas olharem para você, elas vão saber que somente Deus poderia fazer algo tão grande com uma pessoa tão imerecida. E eu quero esse Deus que está fazendo algo na vida daquela pessoa. Eu ainda sou um simples vendedor de sabão. Vendi sabão por 5 anos na minha vida. Dos meus 11 aos 16 anos, precisava sustentar a casa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus escolheu um vendedor de sabão para ir plantar igrejas nas nações, para dar na cara do capiroto. Eu não quero muita coisa, eu sempre falo isso. Eu quero tudo que Deus tem para mim, só. Eu não aceito nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. O filho pródigo entendeu que somente na casa do pai existe propósito. Ele entendeu que eu só desfruto daquilo que eu entendo. Ele ainda não entendia o que era ser um filho. Você e eu só vamos desfrutar daquilo que nós entendemos. Você nunca vai desfrutar daquilo que você não entende. Deixa eu falar algo para você que não está nem no PowerPoint. Isso aqui é um tip, tip em português, um extra, tip em português, fala. Isso é uma dica, é fora PowerPoint. O entendimento do propósito é a chave da promessa. Quando eu entendo que essa é uma cadeira, e eu uso essa cadeira para ser uma cadeira, então ela cumpre o seu propósito. Quando eu entendo que isso é um retorno, na minha época chamava retorno, agora deve ser outra coisa. Quando eu entendo que isso é um retorno, e eu uso o retorno para ser um retorno, ele cumpre o seu. Então o entendimento do propósito é a chave da promessa. A palavra em hebraica para ignorância é trevas. Satanás é chamado príncipe das trevas. Isso significa que ele governa pela ignorância. Quando somos ignorantes, damos a Satanás poder, liberdade de trabalhar. O oposto das trevas é o quê? A luz. E a palavra em hebraico para a luz é conhecimento. Jesus é chamado a luz do mundo. Satanás é o príncipe das trevas, mas Jesus é o príncipe do conhecimento. E a palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Eu só desfruto daquilo que eu entendo. O filho que saiu de casa não entendia, por isso ele não desfrutou. Mas quando ele entendia que ele era filho de Deus, herdeiro de Deus, então ele começou a desfrutar disso. E o filho pródigo entendeu que ele não era filho, que ele não era servo, ele era filho. Gálatas capítulo 4 versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho.
E se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Romanos 8,17, que eu acredito que é uma continuação. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Eu sinto uma presença de Deus. Eu sei quando a palavra de Deus está penetrando o Espírito e está sendo revelada. Não trabalhemos por resultado, trabalhemos por herança. Eu não sirvo a Deus para ser abençoado, eu sirvo a Deus porque eu já sou dono de tudo. Aleluia! Aleluia! Número 4, o que esse filho que saiu entendeu. Ele entendeu que para meu pai não existe pessoas fracassadas. Existe pessoas que desistem do propósito ou lutam por ele. Número 5 e último. Só temos até as 23 horas essa noite. Fantástico, que nos perdoe. Quando aquele filho pródigo olhou para os porcos, olhou para aquela lavagem, estava trabalhando por resultado e não entendia que tudo que era do pai já era dele. Ele entendeu algo fantástico. Meu pai não está à procura de adoração, meu pai está à procura de adoradores. E eu gostaria que os adoradores se levantassem nessa noite. Gostaria que nós cantássemos uma música, a que Deus colocar no coração de vocês. E eu gostaria de orar contigo. Antes de nós orarmos, repita assim comigo: Kaká. Não é um jogador de futebol, é um indiano que era discípulo de sadhus e sacerdote na Índia. Kaká por muitos anos serviu sacerdotes, sadhus, no hinduísmo. Para você que não conhece o hinduísmo tem 300 milhões de deuses. É capeta para tudo quanto é lado. E Kaká servia a esses homens porque ele queria preencher um vazio no seu coração de filho. Um dia um dos nossos pastores bateu na sua porta e ele nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. Nunca. E quando o pastor Borguê falou que o nosso Deus, esse cordeiro, esse novilho cevado, foi dado a ele sem sacrifício, sem que ele fizesse nada, isso já tinha sido dado a ele por herança. Ele aceitou o nosso Salvador. Hoje ele e sua família inteira adoram ao Senhor. Ele abriu portas para 16 vilarejos na Índia, em implantação de igrejas. 16 vilarejos, porque ele era conhecido como discípulo do sacerdote do capeta lá, que eu não lembro o nome daquele demônio, daquele sadhu do cão. Hoje Kaká é um dos que mais nos ajuda a implantar a igreja. A gente vai lá, ele quer dar cana pra gente, quer dar manga pra gente. Ele pega a sua moto, ele vai em todo lugar e ele diz assim: eu nunca encontrei um Deus que antes que eu fizesse alguma coisa, ele já tinha feito tudo por mim. Esse é o nosso Deus. Nós somos filho, você é filho, você é herdeiro, você é herdeira com Cristo Jesus. Tudo já te pertence. Não trabalhe. Não trabalhe por resultado, trabalhe por herança, trabalhe porque você é filho e filha de Deus.